Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao assunto de hoje, um convite alegre para a salvação. Esta é a 10ª lição do trimestre que estamos estudando sobre o livro de Isaías e o texto para leitura com todos, Isaías capítulo 55, do verso 1 ao verso 13. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, sede e fome de salvação. Segundo, buscai ao Senhor. E terceiro, pensamentos e caminhos de Deus. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, compreender o convite gratuito de Deus à salvação e à satisfação espiritual. Segundo, refletir sobre o chamado ao arrependimento e a confiança nos caminhos e pensamentos de Deus. E terceiro, valorizar o poder transformador da palavra de Deus e suas promessas de paz e alegrias eternas. E eu sugiro que você faça a leitura de todo o capítulo 55 do livro de Isaías, que somados a esse comentário, seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, mais uma vez, já inscritos nesse canal, muito obrigado pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora, ou já de outras vezes e ainda não fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilha o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução do comentário de hoje, Isaías 55 é um capítulo repleto de esperança e misericórdia, na qual Deus convida a todos a se aproximarem dele para encontrar salvação, satisfação e uma vida renovada, desfrutando da superioridade dos caminhos e pensamentos divinos. Primeiro tópico, sede e fome de salvação. Isaías 55, verso 1 ao 5. O capítulo 55 de Isaías começa com um convite alegre e pleno de misericórdia. Todos vocês que têm de sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham e comprem e se alimentem. Esse convite revela a generosidade de Deus oferecendo gratuitamente o que é essencial para a vida física e espiritual. Ponto de número 1, vinde às águas. Isaías 55, verso 1 e 2. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas. É bem verdade que essa sede aqui é uma metáfora, porque ele está falando de um desejo profundo da alma humana por um propósito de paz e reconciliação com Deus. Vocês que têm sede de paz, que têm sede de uma reconciliação com Deus, está o convite para essas pessoas. A Bíblia relata vários convites, mas nós, por exemplo, podemos ver lá no livro de Provérbios, capítulo de número 9, verso 5 e verso 6, quando o escritor convida as pessoas para o conhecimento de Deus, para a sabedoria de Deus. E ele diz assim, venham e comam do meu pão e bebam do meu vinho. Não um pão físico, um vinho fisicamente, mas ele está falando de uma metáfora. Eu tenho conhecimento e sabedoria para distribuir para vocês que venham a mim. Ele diz, deixe o insensato e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. No livro de Mateus, capítulo de número 11, verso 28 e 29, nós encontramos o grande convite do Mestre Jesus dizendo, vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Queridos, também uma metáfora, Jesus não está dizendo, venham, abandone o trabalho de vocês, os afazeres de vocês e venham comigo, porque eu tenho algo como fazer para sustentar vocês sem precisar de trabalhar. Não, não era isso que Jesus estava falando. Ele está dizendo, vocês que estão cansados e sobrecarregados espiritualmente do pecado que atormentam a vida de vocês, esse fardo tão pesado que vocês estão levando, eu tenho um fardo leve. Ele é leve, o meu jugo também é suave, eu tenho graça para oferecer ao coração de vocês. É bem verdade que esse convite, ele foi lançado a todos e nenhum indivíduo foi eliminado. Só tinha um requisito,
Qual seria ele, pastor? Deveria haver aquele coração disposto a aceitar o convite. Esse era o convite mais que assentasse a uma mesa, e sim um convite de pacto com Deus, o Deus de Israel, e com todas as nações. Isaías está mostrando de que assim como o nosso corpo físico precisa do alimento para nutrir o nosso corpo físico, também o nosso corpo espiritual precisa dessa presença gloriosa de Deus. No escritor Isaías 55, ele está falando de vinho e leite. Vinho que representa a alegria do Espírito em nosso coração. E quando ele fala do leite, ele está falando de um crescimento espiritual cotidiano e contínuo em todos os nossos dias. Assim como o leite, ele é oferecido para o recém-nascido, para o seu crescimento físico, para o seu desenvolvimento do seu corpo físico, a palavra de Deus também é o alimento para o nosso crescimento espiritual todos os dias. No verso de número 2, o escritor faz uma menção, Deus criticando as pessoas que trabalhavam e gastavam o seu dinheiro naquilo que não é pão. O que é isso, pastor? Ele está criticando por que vocês gastam o dinheiro, o labor de vocês. Por que vocês gastam tanta energia? Também ele está falando de uma metáfora. Vocês gastam tanta energia em coisa que não pode satisfazer a alma de vocês. Vocês se preocupam, se matam, querendo riquezas, querendo fama, querendo poder, querendo consolos e prazeres. E isso são meras bolhas de ar que os homens gastam tudo quanto ganham na vida. Ele está dizendo que todo esse esforço concentrado, sem pensar nas coisas espirituais, é uma mera bolha de ar. Porque vocês precisavam trabalhar sim, se esforçar sim, mas também na vida de vocês precisam lembrar que espiritualmente, se você não tiver a presença de Deus, nada do que vocês conquistarem vai garantir vida eterna para vocês. Em contraste a coisas dignas de ser consumida, e tudo o que o homem precisa é ter fome e sede, bem como um coração obediente no tocante à provisão desse pacto de Deus. O que nós observamos no texto em mira aqui é uma refeição comunal de sacrifício que supostamente satisfaria a alma e não meramente o corpo físico. O que o Senhor está convidando, eu estou convidando vocês para um banquete de comunhão espiritual que vai suprir a necessidade espiritual de vocês. Lá no livro de Lucas, capítulo de número 15, verso 22 e 23, nós temos um episódio muito lindo com respeito a esse ponto. Quando aquele filho pródigo volta para casa e o pai manda matar o bezerro cevado, aquela refeição não era uma refeição simplesmente para suprir a necessidade do corpo físico, mas uma alimentação de comunhão, da necessidade da comunhão, daquele que fora perdido foi encontrado. O que nós observamos à luz de Isaías, ele está mostrando que esse alimento é um favor da sua graça. Eu e você precisamos, independentemente das conquistas, independentemente da riqueza, da fama, quem sabe dos privilégios de algo nesta vida, se não tivermos esse alimento espiritual, esse favor da graça de Deus na nossa vida, nós não temos nada. Sede e fome de salvação, ponto de número 2, a vossa alma viverá, Isaías 55, verso 3 e verso 4. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Aqui, queridos, Deus menciona uma aliança eterna. Está trazendo à memória a promessa feita a Davi de um reino eterno. Essa aliança fundamentada na lealdade e misericórdia de Deus é estendida também a todos que vêm a Ele em obediência e fé. Logo, nós vamos observar que fica claro que as coisas nobres a serem obtidas por um coração bem disposto, embora não pela benignidade humana ou pela dignidade humana, são as que pertencem ao pacto com Deus. Ou seja, todas as coisas, os bens nobres que um homem adquire na sua vida, essa nobreza espiritual,
Não adquire simplesmente pela dignidade do seu trabalho, da sua postura, da sua conduta, mas adquire pelo pacto que ele faz com Deus. Não existe nobreza igual àquela que existe na vida de um homem que tem um pacto firmado com Deus. No livro de Isaías, capítulo 54, verso 9, o Senhor está fazendo um pacto com Davi, com a sua descendência. E ele usa o pacto que ele fez com Noé como exemplo, dizendo: eu fiz um pacto e esse pacto está selado, não será abolido. No verso 10 ele diz: as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. É uma aliança eterna que Deus está fazendo com o seu povo. E aqui nós observamos o seguinte: o exemplo de Davi, um homem que buscava a Deus, é um reflexo do tipo de relacionamento que Deus deseja estabelecer com o seu povo. Davi foi um líder que reconheceu sua dependência de Deus. Por isso, sua linhagem nos traria o Messias, Jesus Cristo, que cumpriria o propósito dessa promessa, o propósito de um reino eterno para sempre. Ao citar Davi, Isaías indica que a promessa não é meramente terrena, mas aponta para um reino espiritual que abrangerá todos que se voltam para Deus. Esta é a promessa de Deus. Essa aliança eterna é baseada na graça e reflete o compromisso de Deus em restaurar a humanidade para o relacionamento pleno e contínuo com Ele. É interessante observar à luz do texto, nós vamos encontrar no livro de Jeremias, capítulo de número 31, também no verso 31, quando o Senhor disse ao profeta dizendo o seguinte: farei um concerto novo com Israel e com a casa de Judá. No verso 32, não conforme o concerto que fiz com os seus pais para tirá-los do Egito, porque eles também vacilaram no concerto. No verso 33, mas este concerto será: porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. O novo pacto é algo já registrado lá em 2 Samuel, capítulo 7, do verso 12 ao verso 17. Nós vamos perceber simplesmente uma extensão ou uma expansão e a complementação do pacto que foi feito com Davi, da sua semente, um reino para sempre, e a minha benignidade não se afastará dele para sempre. Esta é a promessa de Deus. Portanto, o que nós observamos aqui no texto é que esta fome e esta sede de salvação, todas as pessoas que têm essa fome e essa sede, se voltar para Deus, a sua alma viverá, não morrerá espiritualmente. Sede e fome de salvação, ponto de número 3. O chamado é para todos. Isaías 55, verso de número 5. Uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti. Esta é uma grande promessa de Deus para todas as pessoas. Um grande chamado, um grande convite, um grande pacto. Observe que o capítulo começa anunciando: todos vós, ampliando a visão do plano de Deus ao dizer que outras nações serão atraídas para Israel e revelando um plano de inclusão e universalidade da salvação. É interessante observar que as nações da terra, doravante, haveria de correr para Israel como o líder espiritual. É isso que o texto vai mostrar para nós. Todas as nações correriam. Nações sobre as quais Israel nunca tinha ouvido falar serão atraídas pela nação israelita por causa da presença de Deus na vida deles. Deus promete que o povo, mesmo aqueles que antes eram desconhecidos, serão atraídos pela manifestação da glória divina em Israel. Isso implica que o relacionamento com Deus e sua graça não estão limitados a um grupo específico, mas são uma oferta a todos que desejam vir a Ele, todas as pessoas. Por isso o convite ainda está aberto hoje para todas as pessoas.
Esse chamado universal aponta para a intenção de Deus de abençoar a humanidade inteira, como foi prometida a Abraão. Lá no livro do Gênesis, capítulo de número 12, verso de número 3, o Senhor disse para Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. No Gênesis capítulo 28, verso 14, o Senhor diz: abençoarei a tua semente, e em ti todos os povos, ou toda a tua semente será bendita, todas as nações. Ou seja, já existia no propósito de Deus de alcançar todas as pessoas. O que Davi está mostrando aqui é um cumprimento da palavra de Deus, de que ele tem prazer, ele tem interesse de alcançar todas as pessoas, todos os povos, independentemente das circunstâncias que eles vivam. Esse pacto é significativo, pois revela que o plano de Deus é inclusivo, destinando a alcançar toda a humanidade com sua bondade e misericórdia. Assim, Isaías projeta uma imagem do futuro reino de Deus, onde todas as nações poderão compartilhar das suas promessas e paz. Segundo tópico, buscai ao Senhor, Isaías capítulo 55, versos 6 e 7. Esses preciosos versos são um chamado ao arrependimento e à comunhão com o Senhor. Ponto de número 1, o Senhor está perto. Isaías 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. À luz do nosso escritor, Deus estará acessível e próximo daqueles que clamam por Ele. Todos aqueles que clamam. Ele está sempre acessível, pronto para ouvir a oração, o clamor. Há sempre uma oportunidade para buscar a Deus, para procurar sinceramente a sua presença. O escritor ainda diz mais: o pecador deve buscar a Deus enquanto está em vigor a promessa de ouvi-lo. Como assim, pastor? É porque ele ainda está. Vai chegar um momento de que as pessoas o buscarão e não o encontrarão mais. Mas agora, Jeremias capítulo 29, verso de número 13, diz o escritor: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eis aí o segredo para buscar o Senhor. Colocar o seu coração nessa busca. Existe na nossa vida muitas vezes que nós priorizamos aquilo que valorizamos e valorizamos aquilo que priorizamos. Nesta oportunidade eu gostaria de pedir a você: valorize aquilo que você prioriza. E se você prioriza buscar a presença de Deus, valorize buscar essa presença a cada dia. Se você sabe que essa presença é essencial na sua vida, valorize, priorize buscar a Deus. E se você valorizar, priorizar buscar a Deus, pode ter certeza, verso 14 ele diz assim: e serei achado de vós. É uma promessa gloriosa para todos nós. O escritor Paulo, lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 2, ele diz assim: ouvi-te em tempo aceitável e socorrei-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Portanto, o dia de buscar a Deus é hoje. O dia de buscar a presença de Deus é hoje. O dia de encontrar a salvação em Deus é hoje. Por isso Isaías já declarou 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor, ponto de número 2, converta-se ao Senhor. Isaías 55, verso 7, parte A. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo seus pensamentos. O arrependimento requer humildade, uma atitude de rendição à soberania de Deus. Isaías desafia o povo a abandonar seus caminhos e seus pensamentos. É interessante que o convite ao arrependimento, ele é feito até mesmo aos que tinham uma reputação de ser ímpios, de ser perversos. Eles são chamados por uma chamada universal e genuína, a vir ao arrependimento. Agora, é interessante, meus irmãos, que para alcançar esse arrependimento, esse ato de humildade é crucial para o ser humano. Ou seja, para conseguir essa transformação, nós precisamos do ato da humildade.
E esse ato, como diz o escritor, ele é crucial para o ser humano que se aproxima de Deus, pois é através da sua humildade que ele reconhece a limitação e o engano de confiar em si mesmo. Se não tivermos a humildade de reconhecer, jamais alcançaremos esse perdão divino. Quantas pessoas que buscam a Deus, mas que não têm humildade de reconhecer que muitas vezes os seus méritos, muitas vezes os seus prestígios, as suas labutas, não dão a Deus a dignidade ou o direito devido de que Deus possa perdoar os pecados. E as pessoas às vezes querem conseguir pelos seus próprios méritos. A humildade, ela abre caminho para que o homem possa entender que ele é limitado e que ele está enganado. Só Deus pode fazer a mudança. O homem maligno que tinha pensamentos perversos para em seguida sair e cumprir tudo quanto havia planejado, é convidado a mudar a sua maneira de pensar e agir. Seja lá quem for, ao convite, mude a sua maneira, mude a sua forma de pensar e de agir. A humildade é, portanto, uma postura essencial para que possamos experimentar o padrão e a restauração que Deus oferece, compreendendo que o arrependimento é tanto uma atitude convicta quanto uma mudança de vida. Implica não apenas em deixar a prática do pecado, mas também em realinhar os desejos e o coração com a vontade de Deus. Nenhuma pessoa, meus irmãos, é capaz de soerguer-se espiritualmente. Deve haver um novo curso, o arrependimento mediante o poder transformador do Espírito Santo. Nenhum mérito nosso há a possibilidade de fazer a gente alcançar ou se reerguer espiritualmente se não for através da ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai agir na minha, na sua, na nossa vida quando nós entendermos que somos limitados e que estamos enganados, que não é pelos nossos méritos que nós alcançamos o favor ou a graça de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido, não merecemos. Por isso precisamos ter o reconhecimento que somos limitados e vivemos uma vida de engano quando pensamos que vamos adquirir graça de Deus pelos nossos méritos. Buscai ao Senhor, ponto de número 3. O Senhor é rico em perdoar. Isaías capítulo 55, verso 7. Porque o Senhor se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus que é rico em perdoar. Isaías destaca o caráter compassivo de Deus. Esse versículo oferece um vislumbre da misericórdia divina e revela que Deus não apenas perdoa, mas faz de forma abundante, sem limites. Ele não tem limite para perdoar o pecado de uma pessoa. Ele está sempre pronto para perdoar todos os pecados. É nós que muitas vezes colocamos as limitações e achamos que Deus cabe dentro das nossas limitações. Mas Ele não tem limite na sua graça, no seu amor e no seu perdão para perdoar o mais vil pecador. A misericórdia de Deus é a base sobre a qual o arrependimento se torna eficaz, pois ela garante ao pecador que há esperança e restauração em Deus. É essa misericórdia que garante, mesmo quando alguém olha para o pecador e diz que ele não tem mais chance. Mas a misericórdia de Deus o alcança e faz com que esse pecador entenda que debaixo da sua graça ele é perdoado. Esse perdão não depende do mérito humano, mas da disposição de Deus para resgatar e restaurar aquele que se arrependem. Então veja, queridos, à luz do texto sagrado, que ele alcança todas as pessoas e todo o mais vil pecador que se arrepende, a graça de Deus está lá para alcançá-lo. O perdão de Deus é amplo e profundo, pois apaga as transgressões e permite que pessoas comecem uma nova jornada espiritual, independentemente da fase, do fracasso, da queda, do deslize. Quando essa pessoa se volta, reconhece que é falho, que é pecador, o Senhor está pronto. A visão de um Deus que perdoa abundantemente contrasta com a justiça limitada e punitiva dos homens e reforça a confiança de que em Deus sempre há uma oportunidade de reconciliação
e cura para aqueles que se voltam a Ele em sinceridade. Os homens colocam os limites. As pessoas colocam os limites. Somos nós que colocamos muitas vezes as barras de limitações. Mas a misericórdia de Deus vai além dos nossos limites, vai além do nosso pensamento. Os planos de Deus são muito maiores e nós não conseguimos atingir. Por isso é importante observar, Ele é compassivo e Ele é grande em perdoar. Por isso todos aqueles que se afastaram, que pecaram, volte-se para nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Terceiro tópico, pensamentos e caminhos de Deus. Isaías capítulo 55, verso 8 ao verso 13. O trecho entre os versos 8 e verso 13 deixa clara a transcendência de Deus e a limitação humana. Esses versículos explicam que a soberania e os propósitos de Deus são superiores e muitas vezes incompreensíveis para nós, pois estão além do alcance humano. Ponto de número 1, são superiores aos nossos. Isaías capítulo 55, verso 8 e verso 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A diferença entre os pensamentos de Deus e os nossos é como a distância entre o céu e a terra, diz o escritor. De maneira que são intransponíveis e profunda. Esse reconhecimento nos convida a confiar na soberania divina, mesmo quando não entendemos sua ação. É aqui que a gente fica olhando para o texto, que a gente não consegue atingir os pensamentos, nem os planos, nem os propósitos, nem os caminhos de Deus. Somos nós que muitas vezes, dentro da nossa pequena limitação, é que nós colocamos as limitações até naquilo que Deus não pode fazer. Não, isso aqui Deus não vai fazer, Deus não pode fazer. E, na verdade, os caminhos de Deus estão muito além, que a gente não consegue visualizar. E os pensamentos de Deus, a gente também não consegue pensar nisso. Os caminhos de Deus muitas vezes podem parecer misteriosos ou contrários à lógica humana, mas são sempre perfeitos, melhores e cheios de propósitos. Queridos, Romanos capítulo de número 11, verso de número 33. O escritor Paulo usa a expressão dizendo assim: ó profundidade das riquezas, também da sabedoria, como da ciência de Deus. Ele diz o seguinte: quão insondáveis são os seus juízos. No verso 35 ele diz: quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado. E aí chegamos lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso de número 13, nós encontramos o texto sagrado dizendo o seguinte: quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Os caminhos dos homens são perversos, pois eles têm coração perversos, e só o poder divino para endireitá-los o coração. É aqui que nós vamos entender de que esse poder divino pode fazer. Isaías desafia o povo a abandonar a autossuficiência e a confiar que Deus, por sua onisciência eterna, sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Esse conceito não é apenas teológico, mas prático, pois inspira o crente a viver com fé e confiança, sabendo de que Deus cuida de cada detalhe da minha, da sua e da nossa vida. Portanto, nós precisamos entender e confiar no Senhor, que muitas vezes nós não conseguimos atingir o seu poder, a sua glória, os seus pensamentos, os seus caminhos. E tudo que nós podemos fazer é descansar e confiar no Senhor, que Ele sabe como cuidar de cada detalhe da nossa vida, de cada detalhe da nossa caminhada. Pensamentos e caminhos de Deus. Ponto de número 2, a palavra não voltará vazia. Isaías 55, verso 10 e 11.
Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55, verso 11. O escritor diz que a palavra de Deus é semelhante à chuva que cai sobre a terra e faz produzir frutos. Assim como a natureza responde à água, o coração dos que creem respondem à palavra de Deus segundo a eficácia desta. Lembre que é aquele que crê, que recebe a palavra de Deus, então o Senhor vai fazer prosperar nesse coração, nesta vida, nesse homem, assim como a chuva faz prosperar a terra quando ela cai sobre essa terra. Isaías ilustra a fidelidade de Deus, mostrando que suas promessas nunca voltam vazia, mas sempre se cumpre de forma eficaz, quando se encontra um coração generoso pronto para recebê-lo. Essa confiança na palavra de Deus inspira uma vida de esperança, pois sabemos que tudo o que ele prometeu acontecerá na vida daqueles que creem, que valorizam, que recebem a palavra de Deus. A comparação com a chuva simboliza o caráter revigorante e renovador da palavra que nutre e transforma. Assim, quando confiamos nas promessas de Deus, somos fortalecidos para enfrentar desafios, certo de que Ele é fiel e vai cumprir a sua palavra na nossa vida. É interessante que quando olhamos para esse texto, no verso 10 e verso 11, quando ele fala sobre a chuva e que a sua palavra é semelhante à chuva, é porque a chuva ela é algo miraculoso, pois a terra seca desenvolve rapidamente a vegetação quando chove. Então, começa o ciclo agrícola. A chuva, as sementes germinam, a vida vegetal produz as sementes, há alimentos para todos e aparece vida abundante agora. Queridos, à luz do texto, nós não podemos saber grandes coisas sobre os processos da natureza para entender que algo maravilhoso acontece com o início das chuvas. A chuva cai no solo, a fertilidade já aparece. Isaías capítulo 55, verso 11 diz que a palavra de Yahvé, a palavra de Deus, agora ela é a chuva, ela é a semente, os processos agrícolas, tudo de que os homens precisam para a vida e o crescimento espiritual. A palavra de Deus é essa semelhança dessa chuva espiritual. Assim como a chuva causa a germinação e finalmente provê sustento, assim acontece com a palavra de Deus na vida de todos aqueles que recebem a palavra no seu coração. A chuva divina suaviza o coração dos homens, tal como a chuva natural faz ao solo. O propósito de Deus está em sua palavra. Portanto, nós devemos amar e nos alimentar da palavra de Deus, pois ela traz frutos espirituais em nossas vidas, permitindo-nos florescer em obediência e propósito. Portanto, o texto deixa claro para nós que assim como a chuva faz rega a terra e faz produzir vida, a palavra de Deus também rega os nossos corações e faz produzir vida abundante, vida espiritual em nós, em nossa casa, em nossa família. Pensamentos e caminhos de Deus, ponto de número 3, saireis com alegria e paz. Isaías 55, verso 12 e 13. Diz o texto: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. É interessante para todos nós observarmos Isaías finalizando esse capítulo, falando sobre uma visão de paz e alegria, uma alegria acerca de um tempo em que os montes e colinas romperão em cântico, batendo palmas, celebrando e exaltando a Deus. A descrição de uma criação que celebra simboliza a restauração total que Deus promete ao seu povo.
Na visão de Isaías, ele vê algumas substituições e aquela substituição aplaudindo, exaltando, para mostrar o quanto Deus vai fazer com o seu povo, em lugar, talvez, de tristeza, trazer alegria, uma renovação para o povo de Deus. As bênçãos que Deus oferece transforma ambientes áridos de ortiz em lugares férteis e frutíferos, trazendo vida e esperança, diz o escritor. Agora escute, irmãos. Ao descrever a substituição do espinheiro pelo cipreste e da sarça pela murta, Isaías ilustra a ação redentora de Deus. Pastor, o que é isso? O que ele quer dizer quando ele fala de substituir o espinheiro pelo cipreste? É porque espinheiro na Bíblia, irmão, sempre é sinônimo de explosão, de algo que só serve para o fogo, de algo inflamável, de combustão, que pega fogo. E o Senhor está dizendo que vai chegar um tempo para Israel que ele vai substituir, no lugar do espinheiro vai se nascer então um cipreste, ou vai crescer o cipreste. Pastor, e o que é um cipreste? É uma espécie de cedro. Agora imagina, enquanto o espinheiro só serve para o fogo, o cedro serve para fazer os melhores e mais acabados móveis, também serve para fazer os instrumentos musicais. Aquilo que só servia para o fogo agora está servindo para objeto de decoração de ambiente e de instrumento de música para que as pessoas possam ouvir os melhores sons, as melhores melodias. Essa é a comparação que Deus está fazendo, como vai fazer com o seu povo. E quando ele fala da sarça para a murta, também um amontoado de galhos pegando fogo novamente, lá vem, inflamados, ou inflamando cada vez mais. E agora a murta significa beleza, significa doçura, vida eterna. É isso que vai acontecer com Israel e com todos aqueles que servem a Deus. A remoção dos efeitos do pecado e da maldição que causam desolação e desespero. Ele está dizendo, eu vou remover toda a maldição que causa desespero na vida de todos aqueles que se voltarem para mim. Inclusive para mim e para você, para todos nós ainda nos nossos dias. Essa mudança trará uma nova realidade marcada por justiça, paz e prosperidade diante de Deus. Um mundo transformado onde a justiça, a alegria e a paz fluem diretamente do trono de Deus eternamente. Que glorioso convite para a salvação, diz o escritor. E eu quero finalizar fazendo uma conclusão do texto, quando o escritor propõe para todos nós, nos objetivos desse comentário, dizendo o seguinte: compreender o convite gratuito de Deus. Esse aspecto é significativo, pois revela que o plano de Deus é inclusivo e destinado a alcançar toda a humanidade com sua misericórdia e bondade. Ele está pronto para alcançar. Em segundo lugar, o escritor diz que precisamos refletir sobre a chamada ao arrependimento e a confiança em Deus. Nos caminhos e pensamentos de Deus precisamos confiar, mesmo quando nós não entendemos. Esse chamado tem como base a misericórdia de Deus, gerando arrependimento e garantindo esperança e perdão ao pecador. E em terceiro lugar, valorizar o poder transformador da palavra de Deus. Como a chuva rega a terra e produz os seus frutos, a palavra de Deus suaviza o coração dos homens pecadores. Na conclusão do texto, na aplicação pessoal, diz o escritor, Deus está nos convidando para desfrutar da sua salvação e deixar de lado todos os nossos próprios caminhos e pensamentos para obedecer a sua palavra e viver em comunhão com ele. Eu finalizo com Jeremias capítulo 29, verso de número 13, quando ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E no verso 14 diz assim, e serei achado de vós, diz o Senhor. Portanto, querido colega, querido companheiro, querido professor, professora, querido pastor, querida pastora, querido aluno, querida aluna, querido irmão que me acompanhou até aqui, espero poder ter contribuído com você mais uma vez com esse comentário para somar no nosso aprendizado com Deus cada dia.
E se o Senhor Deus assim nos permitir, estaremos de volta no próximo, com o mesmo lema da nossa igreja, como sal da terra e luz do mundo, e sempre avançando pela fé.